Senhoras e senhores, caros jovens, sejam novamente todos muito bem-vindos à Câmara Municipal de Betim, para que possamos realizar com muito prazer, com muita satisfação, mais uma etapa do Parlamento Jovem 2018. Inicialmente, para compormos a mesa que comandará os trabalhos, eu tenho a satisfação de convidar a aluna Nayara, representando a Escola JK. Também para a mesa principal, convidamos a aluna Ana Paula, representando a Escola João Paulo I. A Lana, da Unicesumar, uma das parceiras da Câmara Municipal e da Escola do Legislativo Sara Eloy, na realização deste evento. E com imenso prazer, passamos a convidar também para a mesa principal as palestrantes desta tarde. Primeiramente, chamo Ana Cristina Ferreira de Azevedo. Ela que abordará o subtema 1 desta tarde, violência doméstica e familiar. Convido agora a doutora Soraya Alves dos Santos Lopes. Abordará o subtema 2, violência nos espaços institucionais do poder. E, para proferir palestra sobre o terceiro subtema de hoje, violência e assédio sexual, tenho o prazer de convidar a soldado da Polícia Militar, Milena Ribeiro de Araújo. Na oportunidade, agradecemos ao Cabo Camilo pela colaboração na realização de mais essa etapa do Parlamento Jovem 2018. Bom, meus caros, depois daquela sessão de fotos que certamente entrará para a história do município e de cada um de nós, lá na Casa de Cultura Josefina Bento, tenho o prazer de anunciar a primeira palestra da tarde com a professora, pedagoga, com especialização em orientação educacional e supervisão pedagógica, pós-graduada em metodologia e didática do ensino, secretária executiva do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ana Cristina Ferreira de Azevedo, que falará sobre violência doméstica e familiar. Boa tarde. É um tema que bem amplo, né? Mas o tempo está reduzido. Eu percebo que também tem outras colegas palestrantes. E eu vou iniciar esse tema com a apresentação de um vídeo, que inclusive foi sugerido pela Margarete, achei muito interessante, que tem tudo a ver com esse tema. Então, trabalhando nesse momento, violência doméstica e familiar, e foi pedido que dentro desse tema eu enfocasse a questão do Estatuto da Criança e Adolescente, que é na área que eu lido, atuando já há 25 anos, tá? Então, eu vou iniciar aqui a minha fala, convidando vocês para assistirem este vídeo. Polícia? Sim, Polícia Militar. Oi? Alô, pode falar. O meu marido estava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr e deixar meus 2 filhos ali. Eu tô toda machucada. Polícia Militar. Eu fico aqui em casa, meu pai, ele quer bater na minha mãe. Ele tá ameaçando colocar fogo na casa. Se vem rápido, pelo amor de Deus. Ele tá ameaçando minha mãe. Esses relatos são muito próximos a mim. Vivi isso a minha infância toda. Nem sei explicar, né? Uma revolta, né? De ver que tem homem que é capaz de fazer isso hoje em dia por tristeza. Angústia, sofrimento. Eu tô super assustada e emocionada demais. É impossível a gente acreditar que os homens consigam fazer isso com as mulheres. Parece que é um filme que você tá vendo que não é real. Uma pessoa que era para ser companheira, para ser o amor da vida da
espanca. É sempre muito chocante, assim, né? Ver que a gente vive nesse mundo. Uma impotência, na verdade. A maioria da polícia militar é composta por homens. Você tem que contar com a ajuda de outro homem. Quem tá te protegendo também, às vezes a gente vê muito homem com um braço de apoio, de proteção, uma figura forte, mas quem tá te protegendo é quem tá te matando. Por favor, eu preciso de ajuda. O meu namorado tá me agredindo. Agora eu preciso de ajuda. Não sei contar no meu celular, vai ser pior. Tô te avisando. Certo? Ele mora perto do bebê. Boa noite. Polícia militar? Eu preciso de uma viatura urgente. Por favor, meu marido entrou embriagado agora, quase me matou dentro da minha casa. Tentou lhe agredir? Me agrediu, ele quase me matou. Eu tava dormindo, eu e minha filhinha ficam ali. De desespero, um pedido enorme de socorro e de ajuda. Desespero, tristeza, angústia. Medo pela vida, pelo futuro dos próprios filhos. Desespero. Eu sinto um lixo, que eu sei que enquanto eu tô aqui, uma mulher tá morrendo. Não sei como isso se recupera de um trauma desses. Em alguns casos, as marcas físicas, mas para sempre emocional, com medo, não sei, talvez de uma figura masculina. São marcas que não tem como apagar. Você pode superar, agora apagar não. Fico imaginando uma criança, né, passando por isso. Acho que me chocou muito uma criança ligando pra falar do pai, batendo na mãe. Imagina, é uma dor. Moça, pelo amor de Deus, eu preciso de uma ajuda da rua. Moça, eu me acordei, eu acho que o ex-marido da moça matou a minha sobrinha. Pelo amor de Deus, me ajuda. Muitas vezes, pelo fato de ter filhos, isso é uma chantagem emocional muito grande. Eu acho que medo, talvez a situação financeira. A mulher, às vezes, por condição financeira e emocional, acaba não saindo das suas casas e até por falta de oportunidade também, né? Tem todo o lance do machismo, acho que elas se sentem ameaçadas, inseguras. Por se sentirem presas de alguma forma, acredito que seja por imposições do outro lado. Sem confiar na polícia também. É difícil, acho que só estando na pele que dá pra ver. Acho que por isso que choca tanto. Eu acho que tem que ser cada vez mais falado sobre isso, botar em todos os lugares. A gente tem que denunciar, nós mulheres. Não devemos passar por isso e mostrar para os homens que eles não têm direito. Educação. Que consciência é a palavra? A educação acima de tudo, né? Acho que a pessoa consegue ter uma base melhor e ter uma instrução melhor e não acontecer essas coisas. Acho que tudo começa na criação, né? As crianças são criadas num ambiente machista. É um enfrentamento para essa situação, seja realmente mostrar que as mulheres têm um poder, que elas conseguem, enfim, revidar. Já quis ligar para a polícia e fui pausada. Tive um apelo da minha mãe para não ligar para a polícia, por favor, pelo amor de Deus, não liga. Na hora, né? Eu mudei muito, mas se fosse hoje eu ligaria. Nós temos que mudar o jeito como hoje nós ensinamos as coisas para as pessoas, para nossos filhos. Acho que as crianças devem repetir o que vem dentro de casa, né? Acho que a primeira coisa é uma conscientização não só da mulher, do homem. Porque não adianta você empoderar uma mulher e falar para ela que ela pode sair de casa, que ela pode enfrentar, que ela pode denunciar, sendo que ao fazer isso ela vai ser morta, vai ser espancada. Talvez lugares que façam algum tipo de atendimento assim, emocional para pessoas que passam por isso. Mas na verdade o trabalho de prevenção talvez seja até tão ou mais importante, né? Porque isso não aconteça. Você tá aparecendo no local, o povo manda apoio, que é o masculino tá fugindo do local. O agressor tá preso e tá sendo conduzido pra delegacia. O corpo da mulher ainda é visto como algo que pode ser abusado, que pode ser assediado, que pode ser agredido, que pode ser humilhado, né? Infelizmente a gente vive essa realidade
Eu acho que este vídeo ele vai resumir bastante o que eu vou estar expressando aqui dentro de pouco tempo, tá? Eu trouxe para vocês alguns conceitos básicos do que se retrata o tema aqui de hoje. E antes de iniciar, eu vou pedir a Margarete que, por gentileza, coloca ali a minha apresentação. Eu acho que antes de iniciar propriamente a minha fala, eu gostaria, antes de qualquer coisa, parabenizar a iniciativa deste seminário, porque eu não sei se vocês puderem observar, mas assim, em linhas gerais, o que nós vimos, a primeira coisa que se tem que fazer é repensar no contexto da atualidade, da realidade que vivemos atualmente, né? E pensar o quê? Que podemos ainda fazer a diferença mudando esse cenário tão triste e caótico na sociedade, porque tudo que nós vemos aí são dados reais, e eu acho que aqui não é novidade para ninguém, né? Bom, então, o tema ali já exposto, eu acho que aquela mãozinha, eu percebi que na programação de vocês também tem esse par aí, né, que basta, que chega a violência, e então eu gostaria... Pode passar. Então, eu gostaria de iniciar com os conceitos, para que fique mais claro o que estaremos trabalhando aqui. A violência, o que é a violência? É todo ato capaz de violar os direitos humanos. Os direitos humanos, eles são universais. A partir do momento que todos nós temos os nossos direitos, nós também temos os nossos deveres, né? Agora, a partir daquele momento que um direito seu é violado, então, no caso específico da violência, isso já passa a ser cometido e considerado como um crime na nossa sociedade. Então, partindo desses atos de violência, aqui específico no tema para hoje, então, se tratando, o que é a violência familiar? É aquela praticada por aqueles que possuem parentesco ou afinidade, atingindo membros de uma família extensa ou nuclear. Crianças ou idosos podem ser vítimas de violência familiar, que pode ocorrer para além da estrutura doméstica. Pode passar, Margarete. A violência doméstica, ela pode estar associada à violência familiar. Porém, se difere desta, uma vez que a violência doméstica é aquela praticada no âmbito do espaço privado, independente da existência de laços consanguíneos ou de afinidade. Podem ser vítimas de violência doméstica os agregados do arranjo familiar que vivem sobre a mesma moradia ou mesmo os empregados domésticos. Então, o que a gente pode perceber é que a violência familiar e a violência doméstica, elas se associam, porque são tipos de violências parecidas. O que vai diferenciar um pouco da doméstica familiar é que na doméstica, não sei se vocês perceberam, além da questão do núcleo familiar, até os agregados também se colocam neste grupo, no caso até empregada doméstica, ou seja, já entra nesse cenário uma pessoa que às vezes não está nesse núcleo do dia a dia. Então, as pessoas que fazem parte ali da sua casa, sua residência, do seu lar, estão todas envolvidas nessa violência doméstica, tá? A violência contra a mulher, ela se configura como uma das modalidades de violação dos direitos humanos. Foi o que eu disse no início, o que seria violência. Mais recorrentes, praticada globalmente, sendo também por fatores culturais, uma das menos reconhecidas. No vídeo mostra isso claramente. As mulheres, a nível universal, as mulheres são as mais recorrentes por violência familiar e doméstica. E por que um dos pontos que isso leva a acontecer? Exatamente os fatores culturais. Enquanto nós não mudarmos a nossa postura e ter perpassar por essa mudança cultural, essa mudança da nossa sociedade machista, que às vezes o poder é só do homem e a mulher, às vezes, ela precisa ser submissa por conceitos impostos, paradigmas que estão aí. Então, a gente precisa divulgar, trabalhar para que isso tudo seja desfeito. Mulher
mulher, cidadão somos todos nós. Agora, homem, figura masculina, mulher, figura masculina, somos todos iguais, homens e mulheres. E na sociedade a gente se percebe, como ali foi claro no final, dados de quantidade de mulheres que são violentadas por dia. Pena que ali não tínhamos dado de homens, porque se tivesse, vocês iam ver como que a discrepância é muito grande, né? Os tipos, então, de violência. Desculpa, Margarete, só finalizando lá. Além de ser um problema social, devido à magnitude de sua incidência nos mais diversos países ao redor do mundo, afetando todas as classes e etnias, trata-se também de uma questão de saúde pública, pois atinge a vítima no âmbito corporal, psíquico e emocional. E são nesses âmbitos que eu também vou estar trazendo alguns conceitos para vocês. Então, nós temos vários tipos de violência. E nesse momento, eu só gostaria que, a partir dessa situação, que eu for ler cada uma delas, tenta imaginar vocês, eu vou me incluir, cada um de nós nesse contexto, porque com certeza, de alguma forma ou de outra, nós já fomos violentados. E aí? Fica essa reflexão, não preciso de resposta. Mas até você já perpassou por qual delas? Por todas? Por alguma específica? Né? Então vamos ver lá qual que se identifica com a história que carregamos dentro de nós. A violência física, qualquer conduta que ofende sua integridade ou saúde corporal. A violência física, para ficar no português bem claro, é aquela que você é agredido, você sofre os seus maus tratos, sofrendo espancamento, é um tapa, é um chute, os mais diversos tipos de violência. Física, mexeu no seu corpo, te machucou, te agrediu, né? Pode ser com a mão, pode ser com o instrumento que for. Então, essa é a violência física. Ela vai te ofender tanto a sua integridade como também a sua saúde do corpo. Ou seja, ela te atinge dos mais diversos aspectos. Físico, moral, cognitivo, né? E aí eu achei por bem separar alguma desses tipos de violência. A violência psicológica é qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da sua autoestima, o que prejudique e perturbe o seu pleno. Gente, essa violência psicológica é essa que a gente carrega lá dentro, do fundinho lá, da nossa essência, e que aquilo fica gravado no seu psicológico e que você carrega essa violência a todo momento da sua vida. Você pode fazer atividade que for, você pode ir para o lazer que for, você pode se alegrar da forma que for, mas lá no seu íntimo tem aquela agressão, aquela coisa que te machuca e que aquilo às vezes te atrapalha, né, em diversas situações, até no seu desenvolvimento, não só psicológico, como no seu desenvolvimento moral, comportamental, e aí cada um, né, dentro da sua realidade, que pode saber realmente o quanto que isso prejudica o ser humano. Continuando ali ainda, o pleno desenvolvimento que visa degradar e controlar suas ações, comportamento, as crenças e decisões mediante ameaça. Olha os tipos da violência psicológica: ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, a perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à sua saúde psicológica e à sua autodeterminação. Essa palavra autodeterminação é muito visível quando a pessoa sofre essa violência psicológica. Às vezes ela não consegue definir nem quem ela é realmente, o que ela quer e qual o objetivo da vida dela. A violência sexual
entendida como qualquer conduta que o constrange a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Essa questão da violência sexual, eu não sei se vocês já viram na mídia agora, todo dia 18 de maio, agora é comemorado, não é que é comemorado, é um dia alusivo ao combate à exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes. Hoje, infelizmente, eu até trouxe, mas eu não vou passar porque não vai dar tempo, mas eu trouxe vídeos que hoje estão sendo lançados na mídia para já tentar colocar na cabeça das pessoas que elas precisam denunciar quando elas sofrem ou passam por questão de abuso e exploração sexual. Tem uma outra palestrante que eu acho que ela vai entrar mais nessa questão, mas lembrando vocês que abuso e exploração sexual são crimes, né? Como todos ali são gerados crimes, mas é um crime que, além de toda a forma violenta que a pessoa passa por ela, ainda tem a questão assim que carrega para o resto da sua vida esse trauma, porque é um tipo de violência que agride mais a intimidade de um ser humano. Então, por isso que a gente, no Conselho da Criança e Adolescente, a gente realmente trabalha na defesa desses direitos. E aqui, especificamente, a questão de abuso, a questão de exploração, a gente pede que denuncie aos conselhos tutelares, aos conselhos municipais de criança e adolescente, ou diz que o número 100. O número 100 é uma denúncia anônima que qualquer um pode fazer. E só uma pausa. Quando eu falo de violência sexual, eu estou falando que só de você ser molestado, ou seja, só de passar a mão em você, já para iniciar qualquer tipo de abuso ou exploração, já é considerado um crime. O corpo tem que ser respeitado. A violência patrimonial. Qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Essa violência patrimonial, eu vou estar falando um pouquinho sobre a questão do Estatuto da Criança e Adolescente, mas até essa violência, ela cabe a reparação de danos quando a pessoa passa por ela dentro desses aspectos. Depois eu vou retratar melhor sobre isso. E por último ali, a violência moral. Qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Vocês já perceberam, né, que na própria escola, às vezes o professor, o próprio aluno, eu vou te denunciar porque eu estou sofrendo a violência moral. Ou seja, eu posso estar difamando, eu posso estar acusando, sem ter certeza do fato. Por isso que quando há uma questão de uma discussão, e que a pessoa acha, eu discuti, eu me desentendi com ele, precisamos usar muito bem nossas palavras, porque todos esses tipos de violência, elas geram, se a pessoa, se o cidadão entender, gera denúncia, gera esse processo, tá? E agora eu vou especificar um pouquinho daquilo que pediram para que eu associasse esse tipo de violência. O ECA, que essa sigla muito feia, né? Mas o ECA é o quê? É o Estatuto da Criança e Adolescente. É uma lei federal e ela foi criada dia 13 de julho de 1990. Por que eu coloquei o estatuto? É uma lei que qualquer parte dele que você abrir vai falar sobre direitos e deveres. Eu quero fazer essa pausa porque a sociedade, de modo geral, acha que vocês adolescentes, que hoje eu reconheço que todos vocês aqui são adolescentes, né? Até os 18 anos, considerados adolescentes. Então, é importante. Por que eu pus esse artigo? É o único artigo que está associado
Constituição Federal. Se vocês forem lá no artigo 227 da Constituição Federal, vocês vão ver que praticamente é o mesmo contexto desse artigo. E eu quero considerar que quando eu falo de Estatuto da Criança e Adolescente, eu estou falando de uma lei que gera questões jurídicas, direitos e deveres. Porque a sociedade, de uma forma geral, acha que vocês, adolescentes, e as nossas crianças só têm direitos. Não. Direitos temos todos nós, cidadãos. Né? Crianças, adolescentes, jovens, adultos e os idosos. Então, o que é o artigo 4º? Eu só tenho 5 minutos, vou finalizar com ele. O artigo 4º diz o seguinte: é uma lei federal. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e, por último, o que eu vou encerrar aqui a minha fala, a convivência familiar e comunitária. Vocês podem observar que ali é um dever, então, de todos nós, não é só da família, da comunidade, da sociedade geral e do poder público, né? Agora, como que eu gostaria de fechar aqui, então, a minha fala? Qual é o primeiro dever que está explicitado lá no artigo 4º? É dever de quem? De quem? Da família. Gente, é na família que começa é desde o momento da concepção que começa, então, a ser gerado uma nova vida. A partir de uma relação sexual, onde a concepção passa a ser gerada uma vida. Todos nós aqui carregamos dentro de nós as nossas histórias, as nossas marcas, alegrias e tristezas. E cabe a cada um de nós, nesse momento, refletir e pensar o seguinte: qual é a família que eu tenho? Qual é a minha base familiar? E quando lá no vídeo retrata de aspectos, palavras-chave, eu aqui, uma fala de uma pessoa lá, ela fala assim: eu vivi isso desde a minha infância. Por que ela viveu aquilo desde a infância dela? Porque a infância é a fase mais sagrada de um ser humano. E é nessa fase que a família deveria dar todo o suporte, legal, mas dentro desse suporte legal, carregando, acima de tudo, não a riqueza, não esses valores materiais, mas carregando dentro dela os que nós chamamos de valores universais. O que são os valores universais? É aquele que você, a partir do momento que você é gerado, você precisa realmente ser fruto de um amor gerado por grande amor e não por uma grande rejeição. É através dessa rejeição no ventre materno, é através dessa rejeição no contexto familiar, é através dos maus exemplos familiares, pais alcoólatras, pais que se separam e acham que a culpa de uma separação envolve a questão do filho e põe essa responsabilidade para a mulher ficar com o poder familiar. Poder familiar é que eu estou chamando de pais, aqueles que cabem a eles educar os filhos para o resto da vida. Cabe, o estatuto é claro, a responsabilidade dos pais é educar os seus filhos para o resto da vida. E quando então, finalizando, quando eu trago esse dever da família, gostaria que junto vocês estivessem os pais perto. Porque aí sim, a gente poderia, quem sabe, começar por uma mudança e avaliar exatamente aonde precisamos começar essa mudança, não cultural, mas a mudança onde não enfrentamos a violência psicológica, a violência doméstica, a violência familiar. É nesse contexto familiar que eu vejo que as maiores vítimas de seres humanos hoje que estão sendo aí presos, condenados, na verdade se tornam, e principalmente adolescentes, se tornam as maiores vítimas da sociedade, porque são vítimas o tempo todo, às vezes, de uma educação de berço que não teve aquela base que mais precisavam. O tema é muito extenso, tá? Muito extenso, e eu gostaria, eu vou ficar aqui até o final, estou aberta a qualquer tipo de debate. Como eu tinha um desejo, assim, de falar tanta coisa da minha vivência, mas eu só vou trazer aqui o exemplo para finalizar. Hoje, nos conselhos tutelares de Betim, são 4 conselhos tutelares. Eu trabalho num órgão que, na verdade, esse órgão é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, é ele que dá
Na verdade, é ele que administra os conselhos tutelares. E ontem, conversando com uma conselheira tutelar, só vou trazer esse exemplo para fechar. Conversando com uma conselheira tutelar, eu disse a ela, querendo trazer dados para vocês, eu disse a ela, a gente trabalha dentro de uma linha de vários dados de atendimento. Abuso sexual, maus tratos, violência familiar, negligência e por aí vai. E o que mais, eu estou em mãos com esses dados, e o que mais me chamou a atenção, de fevereiro até março, no conselho tutelar, em um conselho tutelar, os casos que mais foram atendidos foi de conflito familiar, gerando 56 casos onde podemos ser provados. Nesses 56 casos, ontem aconteceu um fato muito real. Uma criança, o padrasto, pediu essa criança para ir fazer a compra num determinado alimento e deu dinheiro para essa criança de 7 anos, que criança eu retrato até os 12 anos. Essa criança foi lá, fez a compra que o padrasto pediu, e a criança, e ele fez as contas, tinha um troco de 50 centavos. Por causa de um troco de 50 centavos, essa criança sofreu maus tratos, ela foi machucada, passando por toda a situação de ter que passar pela delegacia, de fazer o exame de corpo de delito. E esse padrasto já está sendo processado, porque agora, graças a Deus, que a justiça em determinadas situações, ela está bem evoluída. Então, assim, troco de 50 centavos. Agora, vai ver qual a consequência? O padrasto alcoolizado e sob o efeito de drogas. E isso nós não podemos permitir. Temos que dar o grito e procurar realmente os canais que podem ser denunciados àqueles que praticam esse tipo de violência. Qualquer uma delas citadas aqui. Muito obrigada e desejo boa sorte a cada um de vocês. Obrigado, Ana. Abrindo aí com chave de ouro mais uma etapa do nosso Parlamento Jovem. Lembrando a todos que as perguntas já podem ser anotadas e ao final das 3 palestras, as mesmas poderão ser formuladas, né? Posteriormente, depois do intervalo jovem. Vamos passar agora para o segundo subtema da tarde, violência nos espaços institucionais de poder. A doutora Soraya Alves dos Santos Lopes será a palestrante. Ela que é advogada, pós-graduada em Direito do Trabalho e pós-graduanda em Direito Imobiliário, membro da Comissão da Mulher Advogada da OAB, subseção Betim. Soraya, tem a palavra. Boa tarde. Boa tarde a todos. Fico muito feliz em conhecer esse projeto. Tive ciência do projeto ainda essa semana, né? Recentíssimo, através da Margarete. E a quem agradeço pelo convite, viu, Margarete? Cumprimento todas as mulheres, né, da mesa, as palestrantes e as representantes das escolas. Um trabalho muito bonito vocês têm feito aqui. Espero que surta efeitos bacanas, né? Bom, o meu tema, a violência contra a mulher nos espaços institucionais de poder, tem relação com o trabalho. Pode deixar na primeira mesmo. Eu não fiz muito sequencial os slides, não. E vocês vão perceber, obrigada, vocês vão perceber que é muito sutil essa violência contra a mulher nos espaços de poder. E essa imagem, ela ilustra bastante isso. Vocês vão compreender o porquê. Bom, a história da mulher